Viagem do Lula para a China, importante por quê? Primeira coisa, gente, essa viagem tinha sido postergada, o Lula tinha ficado doente, era para ter acontecido 2 semanas atrás, e finalmente hoje a comitiva partiu para a China, uma comitiva grande, tá? 240 pessoas, eu acho, se eu não me engano, tá? Entre diplomatas, assessores, pessoal da comunicação, empresários, gente do agronegócio, tem até gente que ajudou a financiar a campanha do Bolsonaro, tá? Sim, é assim que é feita a diplomacia comercial pelo mundo, né? Depois que você ganha a eleição, ao contrário do senhor Jair, né? A expectativa de todo mundo, inclusive é o que parece que está acontecendo, por óbvio, é que o governo que está no turno agora seja o governo de todos os brasileiros e não apenas daquelas pessoas que ajudaram financiar, ou que concordam, ou que não sei o que. Aquela coisa que as minorias têm que se curvar. A maioria, né? Não é assim que funciona numa democracia. O nome disso é outra coisa. Essa comitiva foi para lá porque a gente está num momento muito, muito, muito importante do mundo. E eu arrisco dizer que esses próximos anos, esses próximos muito próximos anos, né? Os próximos 5 anos vão definir coisas que a gente vai viver na próxima década, 2 ou 3. Tem uma clara mudança de eixo político no mundo, né? Isso vem acontecendo já há algum tempo, já vinha de antes, os Estados Unidos vinham perdendo importância global, mas, claro, os Estados Unidos sempre impõem a sua importância global muito também através da força das armas, né? É inegável a importância global dos Estados Unidos e está ligada, né, às invasões através das guerras que os Estados Unidos fizeram diretamente ou indiretamente pelo mundo. Muito bem, isso vinha tendo um contrapeso da China, principalmente, mas com a pandemia, isso se acelerou de um modo brutal, né? A pandemia, junto com a guerra da Ucrânia, elas deram uma importância para a China nessa balança da geopolítica global que talvez tenha se acelerado aí uns 10, 15 anos. Né? Tô chutando aqui, a gente não tem como saber, né? Ninguém vai conseguir saber quanto acelerou. Mas de fato acelerou. O mundo na pandemia se mostrou extremamente dependente da China, isso é a primeira coisa. Quem é que não lembra o Brasil torcendo para chegar um navio no Brasil com o tal do IFA, que era o substrato, né, o componente principal para a produção de vacinas, por exemplo, né? E aí a gente viu também durante a pandemia a quebra das cadeias globais de produção. A gente sentiu, já se sabia disso, claro, mas na pandemia foi que o mundo sentiu na prática o quanto o mundo é dependente da China. Muito, 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 né? Hoje a gente tem, por exemplo, um preço médio de um automóvel no Brasil. Cresceu absurdamente durante a pandemia, por vários motivos. Entre os principais, a falta de insumos, a incapacidade de produzir automóveis. Por quê? Porque a cadeia de produção se quebrou. Muita coisa sai da China, muita coisa essencial sai da China. E a China não é mais só hoje apenas um produtor, apenas um país que consegue ceder a sua mão de obra e o seu território para a instalação de fábricas. A China é, já há muito tempo, mas de novo a gente viu durante a pandemia, um país estratégico para a geração de tecnologia e conhecimento. A China, aquela China dos anos 80, né, que foi a China que ficou famosa dos produtos chineses, né, da pirataria, da cópia. Gente, essa China, ela está acabando. E com a pandemia, apressou-se o fim dessa China. A China hoje é um produtor de conhecimento e de tecnologia. Então, o que é que o Brasil está fazendo voltando os olhos para a China? Primeira coisa, uma entrevista ontem do economista, professor brilhante André Roncaglia, lá no ICL Notícias, segunda edição, que vai ao ar todas as noites às 7 horas da noite, lá com a Roberta e o Calejão, né? E Chico Sá, e Guga Noblar, e Cristina Serra, e é uma festa, né? O ICL tá vendo uma festa, né? Só tem comentarista foda lá, é um negócio impressionante. O André Roncaglia falou ontem um dado bastante importante, que é um dado que quem acompanha a balança comercial sabe. A cada 100 dólares vendidos de produtos brasileiros para o mundo, a China compra 25 de exportações. Então, assim, um quarto do que a gente vende lá fora é comprado pelos chineses. Isso por si já é um indicativo óbvio
de que, ao contrário do que fez o governo Bolsonaro, nós não temos que ignorar a China e muito menos vilipendiar a imagem da China, que é o que o governo Bolsonaro fez. Vamos lembrar que o vírus da Covid foi apelidado pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas de vírus chinês, copiando o que falou Donald Trump nos Estados Unidos, né? Não precisa dizer mais nada, né, em relação a isso, né? A vacina, a primeira que foi aplicada no Brasil, que foi aplicada graças ao esforço do Instituto Butantan e, temos que dizer, do governo Dória, né? Foi comprada na China. O Bolsonaro falou que não queria aquela vacina para o povo brasileiro porque chamou de vacina. Então a gente sai de um período da quinta série negociando no mundo e a gente retoma um período de um governo que tem a cabeça no mundo. Os governos do PT, principalmente os governos Lula, eram governos que tinham a cabeça no mundo, né? O Lula abriu embaixada em tudo que é lugar, né? Foi para o mundo, de fato, né? Agora, isso está sendo retomado. E está sendo retomado com muita força. A gente vê o tamanho da comitiva do Lula que foi para lá, né? 240 e poucas pessoas. Por que essa comitiva é grande? Porque a gente está entrando numa era, eu estava lendo no jornal editado na China, chinês, o China Daily, que é o principal jornal editado em língua inglesa a partir da China, que os chineses acreditam que os BRICS, do grupo de países dos quais o Brasil faz parte, estão entrando numa nova Golden Era, que eles estão chamando lá, né? Quer dizer, eles não estão falando Golden Era porque eles são chineses e estão falando outra coisa, né? Mas como estava escrito em inglês, assim estava escrito. Eles estão chamando de uma nova Era Dourada dos BRICS. E para a China é muito importante estar colada no Brasil, porque o Brasil representa, inclusive, segundo essa matéria que foi publicada no China Daily, então, assim, não é sequer mais novidade para informação que é circulada livremente, publicamente, né, para as pessoas acessarem. O Brasil representa 40% da economia da América Latina. Então, é óbvio, é um parceiro óbvio da China. O governo leva essas 240 pessoas lá para, além de fortalecer as parcerias comerciais que o Brasil historicamente tem com a China, e a gente está falando de meia década de parceria comercial sólida, então são aquelas coisas mais ortodoxas, digamos assim, né? A exportação do Brasil de soja, de milho, de carne de frango, né? De minério de ferro, essas coisas mais, né? Esses commodities mais ortodoxos, mas agora entra-se aparentemente a depender também da capacidade de negociação do Brasil na China em um novo momento, em um momento em que há um interesse muito grande do governo chinês em investir no Brasil para aplicar tecnologia aqui e fazer também transferência de tecnologia. Um exemplo, tem vários, tá? Um exemplo, a última fábrica da Ford Motors, que estava instalada no Brasil praticamente durante todo o século XX, foi fechada na Bahia, né? Essa fábrica, ela foi assumida pela BYD, que é uma empresa, hoje a principal produtora de carros elétricos do mundo, a que mais vende, né? A maior em termos de volume de vendas. Sim, vende mais do que a famosa Tesla, tá? Hoje a maior parte dos carros elétricos no mundo são vendidos pela BYD, que é BYD. É uma empresa que já chegou no Brasil através de importação de automóveis, em geral automóveis para quem tem um poder aquisitivo mais alto, até automóveis de luxo, né? Até automóveis com uma certa esportividade, aquela coisa toda, né? São automóveis 100% elétricos, ultra tecnológicos. Quem já viu um BYD sabe que ele é até bem impressionante, assim, né? E agora a BYD, assumindo essa fábrica da Ford, vai começar a produzir carros elétricos no Brasil, com transferência de tecnologia também. A ideia é que se faça também carros elétricos a preços mais populares, como já são vendidos na China. Tem BYD que é vendido na China, que são vendidos a preços muito mais acessíveis para a população. Então, é esse tipo de conversa que o Brasil vai ter na área da economia com os chineses agora, e isso projetando o Brasil para os próximos 10, 15, 20 anos, né? Nunca se sabe o que vai acontecer no futuro. Daqui a 4 anos entra um outro maluco na presidência e começa a chamar de novo de vírus chinês. Mas vamos esperar que não, né? Vamos ter alguma positividade em relação a isso e vamos esperar que não.